Graças a Deus, que Deus ilumine a sua vida e os seus caminhos. Que o poder do nosso Deus, ele seja derramado sobre a sua vida. Povo querido, eu venho aqui hoje, mais um dia na fé, trazer uma palavra da parte de Deus. E também orar junto com o Senhor, para que Deus venha iluminar as nossas vidas. Para que Deus venha fazer com que nós venhamos ter bom êxito em tudo aquilo qual nós venhamos fazer. E o segredo da resposta, o segredo da vitória em nossas vidas é nós estarmos sendo guiados e direcionados por Deus. A palavra que Deus nos trouxe neste dia é muito abençoada. Não que as outras não tenham sido, mas essa daqui trará um esclarecimento melhor a cada um de nós sobre a questão de obedecer, de estarmos na direção de Deus. Aqui nós vamos ler sobre a história de um rei, o qual, por uma atitude, uma escolha incoerente, ele fez um reinado se dividir. E ele se levanta, melhor dizendo, ele decide se levantar contra aqueles que não quiseram ficar ao seu lado. Mas Deus se manifesta e fala na boca de um homem de Deus, dizendo para ele não ir para aquela batalha, para ele não ir para aquela guerra. E ele ouve. Mas olha o que está escrito na palavra de Deus. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 4. Olha que forte o que está escrito. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Presta muita atenção no que você acabou de ler comigo. Deus fala para Roboão, que era o rei de Israel naquela época, para ele não ir contra os seus irmãos, pois Deus permitiu eles irem. Mas por que aconteceu isso? A tribo de Israel tinha sido dividida em 12. Só que Roboão, ele não quis agir na direção de Deus. Ele quis agir na sua direção, da sua forma. E com isso, 10 das 12 tribos decidiram ir com Jeroboão. Não quiseram seguir o rei Roboão, pois disse que ele seria muito pesado. Ele não quis retirar o fardo que estava sobre aquele povo, mas pelo contrário, ele disse que o fardo dele seria ainda maior. Pastor, quem era Roboão? O mais engraçado, Roboão é filho do rei mais sábio de toda a Bíblia. Ele é filho de Salomão, mas ele vai pedir conselhos e os mais velhos dizem: seja leve para com o seu povo. Aí ele vai se aconselhar com os mais jovens e os jovens dizem: seja mais pesado com o seu povo. Roboão não aprendeu nada com seu pai. Ele não seguiu a orientação dos mais velhos, mas seguiu a orientação dos mais jovens. E com isso, 10 das 12 tribos decidem seguir Jeroboão. E fica Roboão sozinho, ele e mais 2 tribos. O que ele decide fazer? Escolhe 180 mil homens para ir contra Jeroboão e as 10 tribos que estavam com ele. Mas é quando Deus toma um homem de Deus e diz assim para Roboão: não vai para essa batalha, não vai para essa guerra, pois eu permiti tudo isso acontecer. Eu permiti que houvesse essa divisão. Muitas das vezes, pessoal, entenda algo. Deus permite certas coisas acontecer para nos ensinar algo, para a gente amadurecer em certas situações. Roboão, ele foi instruído, ele foi ensinado pelo seu pai. Ele via que o seu pai era muito sábio. Ele via que o seu avô era muito sábio. Ele via
o como o seu avô agia e procedia. Mas ele não aprendeu nada com o seu avô Davi e muito menos com o seu pai Salomão. Em vez de ouvir os mais velhos, pois os mais velhos têm algo a nos transmitir, algo benéfico, não. Ele ouve os mais jovens, que ainda em muitas questões são imaturos, são neófitos em alguns assuntos. Então ele ouve os mais jovens e diz para o povo: eu vou ser mais duro que meu pai, o meu dedo mindinho será mais pesado que o ombro do meu pai, o jugo do meu pai não se comparará ao dedinho que eu colocarei sobre vocês. Então o povo diz: então peraí, você está dizendo que vai ser pior? Então vai ficar sozinho. Então Deus, ele diz: eu permiti isso. Você agiu de forma incoerente. Você agiu de forma neófita. Você agiu como menino. Então vai ficar sozinho. Roboão, em vez de aprender, em vez de amadurecer, ele quer ir para uma guerra, ele quer ir para uma batalha. Tem batalha, tem guerra que nós estamos enfrentando, pessoal. Não é o diabo, não. Não é Deus, não. É as nossas escolhas. É as nossas atitudes. São decisões erradas as quais nós tomamos em nossas vidas. Mas Deus se apresenta a Roboão e fala com ele. Roboão entende o trabalhar de Deus. E não vai para a guerra, obedece. Pois entende que aquilo tem um porquê. Ali tem um propósito por trás daquilo. Pastor, onde o senhor quer chegar com tudo isso? Eu quero que você entenda algo muito importante na sua vida. Conselho, quando ele é para ser tomado, você procura pessoas mais maduras. Não estou falando de idade, não. Estou falando maduras aqui, ó. Ei, na mente. Pessoas que têm experiência para te passar. Pessoas que têm testemunho para te embasar algo que você está precisando. Se você quer um conselho, dobra o seu joelho, fala com Deus, pega a Bíblia, leia, peça para Deus falar contigo. Toda decisão importante, a qual nós temos que tomar na vida, até mesmo as mais simples, nós temos que estar na direção de Deus. Pois quando nós não estamos guiados por Deus, nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, agimos de forma que não deveríamos agir, e com isso trazemos consequências para a nossa vida, muitas das vezes irreversíveis, consequências que nos martiriza de dia e de noite durante toda a nossa vida. Mas muitas das vezes essas escolhas é tomada em qual momento? Em momento de euforia, em momento de raiva, em momento de alegria. Nenhuma decisão em nossa vida, ela pode ser tomada, movida por uma emoção. Nenhuma decisão na nossa vida, ela pode ser tomada buscando conselhos agradáveis aos nossos ouvidos. Não, nós devemos buscar conselhos, sim, mas também devemos pesá-los na balança e ver se aquele conselho vai ser bom ou não para a nossa vida. Eu lembro de uma situação o qual eu passei. Eu acabei de ter chegado numa determinada igreja onde eu passei e uma dona chegou até mim pedindo uma orientação, uma direção em uma determinada situação da sua vida, vida familiar, vida sentimental, na onde ela chegou ali destruída, acabada, e ela pediu um conselho, uma luz. Eu abri a Bíblia, mostrei para ela como ela deveria agir, como ela deveria proceder, fui até rude e muito duro nas palavras com ela. Eu falava e as lágrimas corriam por dois motivos. Ela estava sensível pela situação a qual ela estava vivendo e pelas palavras duras que estavam sendo faladas para ela. Só que ela entendeu o que estava sendo falado. Ela compreendeu o que o Espírito de Deus queria falar através do pastor, através do que eu estava falando ali para ela. Ela entendeu, compreendeu. Eu falei para ela: olha, independente da escolha que a senhora venha tomar, entenda algo muito importante na sua vida. Essa escolha vai determinar o seu futuro.
Se você escolher obedecer o que eu tenho falado, que está na luz da palavra, vai doer no início, vai ser difícil no início, mas vai ser benéfico ao longo prazo. Mas se a senhora quiser ouvir a voz do seu coração, a voz do seu sentimento, vai ser bom no momento, mas a longo prazo vai ser dolorido. Ela olhou para mim, derramou ainda mais lágrimas, falou: pastor, só faz uma oração. A gente oramos por ela, pedimos para Deus guiá-la e direcioná-la na decisão a qual ela iria tomar, e ela tomou. E ela tomou a decisão mais difícil. Ela ouviu o que o pastor disse, ouviu o que estava escrito na palavra, e foi. O início foi difícil, você via ela, que ela estava acabada, destruída, mas ela foi firme na sua decisão. E ao longo do tempo, ao passar do tempo, você via que o semblante daquela senhora estava mudando. Um semblante de alegria, de felicidade estava sendo exposto no rosto dela. A família dela estava sendo restaurada, estava sendo transformada. E Deus fez a transformação, Deus fez a mudança da forma que ela queria, de nenhuma forma. Da forma a qual Deus decidiu que fosse feito na vida dela. Foi doído no início, mas revigorante no final. Muitas decisões que você quer tomar, muitas escolhas que você tem que fazer, no começo é difícil, é duro. Mas se estiver sendo guiado por Deus, será muito, mas muito benéfico na sua vida. Mas a escolha, quem faz é você. Deus te mostra o caminho. Deus te fala o que tem que ser feito. Deus usa o pastor, Deus usa os homens de Deus, Deus usa quem Ele quiser para falar o seu coração. Mas a escolha, lembre-se, ela é sua. Roboão escolheu ouvir a voz que não deveria ouvir. E perdeu. Tomou uma decisão, vou para a guerra. Deus falou, não vai. Ele ouviu a voz de Deus. Foi benéfico. Pois Deus estava ali naquela situação. Se você quer ser guiado, direcionado por Deus, siga aquilo que Deus fala para você fazer. Não o que os outros dizem. Não o que a sua emoção, o seu sentimento diz. Mas sim o que o Senhor fala ao seu coração, através da palavra, através da oração. Amém, gente? Graças a Deus, eu gostaria de orar com você agora. Eu gostaria de, junto com o Senhor e com a senhora, colocarmos a nossa vida na mão de Deus e buscarmos em Deus a direção para a nossa vida. Amém, gente? Então vamos orar, vamos unir a nossa fé. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado, glorificado, engrandecido seja o teu nome, hoje e eternamente. Meu Deus, Roboão, ele queria ir para uma guerra, para uma peleja, porque ele tomou uma decisão errada, porque ele fez uma escolha incoerente. Ele agiu pela emoção, ele agiu pelo calor do momento. Mesmo a tua palavra dizendo que ele manda o povo voltar 3 dias depois. Mas a decisão em nenhum momento foi tomada através da sua direção, mas sim da direção dos homens. E todas as vezes que nós seguimos a voz do homem, a voz do nosso eu, meu Pai, nós nos arrependemos. Mas todas as vezes que somos guiados, direcionados pela tua palavra, nós vencemos. É só nós seguirmos o que está escrito na tua palavra. A Bíblia diz que Isaac queria descer para o Egito. O Senhor disse, não, Isaac, fica, pois eu te farei próspero na onde você está. Isaac ouviu e prosperou. Davi, todas as vezes que ele ia tomar uma decisão importante, ele consultava o Senhor. E o Senhor dizia se era para ele ir ou não, se o Senhor seria com ele ou não. Mas às vezes que Davi toma a decisão do seu próprio eu, do seu próprio conhecimento, ele se perde. Ele faz algo que não deveria fazer e traz maldição a Israel. É só nós tirarmos, por exemplo, quando ele levanta o censo do povo dele, quanto ele decide saber quanto ele tem de povo, quanto ele tem de exército, da vez que ele também, em vez de ir para uma batalha, ele manda os seus guerreiros e fica no seu castelo, e cai, padece, porque a carne fala mais alto.
e ele se deita com Batseba e traz uma maldição, um pecado muito grande para dentro da sua casa. Nós temos Abraão. O Senhor disse: Abraão, sai da casa de seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedece e é abençoado pelo Senhor. Mas no meio do caminho há um empecilho, pois o Senhor promete a Abraão, não a Ló. E ele leva Ló com ele. Enquanto Ló estava com ele, houve briga, contenda e divisão. Mas quando ele se divide, o Senhor faz aliança, o Senhor promete e cumpre a Abraão. Pois o segredo da vitória é estar na tua luz, meu Deus. É estar sendo guiado, direcionado pelo Senhor. Meu Pai, enquanto o Senhor for a nossa luz, enquanto a sua palavra for lâmpada para os nossos pés, nós seremos abençoados. Aonde nós colocarmos os pés, seremos bem-sucedidos. Tudo aquilo que venhamos fazer de todo o nosso coração será bem executado, terá bom êxito. Mas todas as vezes, meu Pai, que seguimos o nosso eu, nós nos frustramos e nos decepcionamos. Por isso, meu Deus, eu lhe peço, toma a nossa vida em tuas mãos, ilumina a nossa vida. Quando bater uma dúvida, uma insegurança em nós, meu Pai, fala ao nosso coração, nos revela à luz da tua palavra o que devemos fazer, como devemos agir. Não permita, meu Pai, os nossos pés vacilarem. Não permita, meu Pai, nós nos desviarmos do teu caminho, não. Mas que todos os dias o Senhor nos ilumine. Que todos os dias o Senhor nos guie no teu caminho. Que todos os dias a tua luz brilhe na nossa vida. Meu Deus, tira as escamas dos nossos olhos e nos faça enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por mais que nós não venhamos entender ou compreender os seus planos e os seus projetos em nossas vidas, mas que nós venhamos dizer: eis-me aqui. Venhamos dizer: sim, Senhor, e venhamos nos lançar, meu Pai, nos seus planos, nos seus projetos em nossas vidas de cabeça, pois sabemos que o final é abençoado, o final é de vitória. Então que o Senhor nos ilumine e nos guie em cada dia e em cada passo que venhamos dar, em nome de Jesus. É isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, com a certeza que o Senhor nos ouviu. Amém? E graças a Deus. Presta muita atenção. Tenha uma certeza. Enquanto Deus for a sua luz, enquanto a palavra de Deus for lâmpada para os seus pés, você não vai se perder. Tem dúvida? Não sabe o que fazer? Faça uma oração. Deus vai te iluminar. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.